Pronto, gravação iniciada dia 22 de abril de 2026. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Pronto. Chegou a imagem da minha tela para vocês, então vamos iniciar. Tá aí a atividade 9, que é a atividade que nós vamos corrigir. Desde acho que as duas últimas atividades, vocês têm que enviar também o projeto feito com o MySQL Workbench. Na hora de enviar a atividade, só em imagem, né? Só a imagem. Aí, quem quer sabe? No e-mail. Eu só podia clicar e arrastar lá. Mas, de qualquer jeito, desde que a imagem vá junto com o e-mail, né? Acho que você copiar e colar também às vezes funciona. Ou anexar o PNG. Pode ser qualquer uma dessas alternativas. É importante só o seu tio, o monitor, receber a imagem para ele lançar a nota para você. Né? E ele é cruel, viu? Se mandar atrasado, ele tira ponto. Se não mandar, depois ele cancela a nota. Olha a cara de sério dele. Eu tô dando uma colher de chá que tem 2 semanas mais ou menos assim. Ah, mas os e-mails têm o data, né? Então não adianta. Beleza, o que é a atividade 9? Um supermercado precisa controlar suas vendas. É necessário saber quais produtos foram vendidos no dia ou em período de tempos aleatórios. O que é período de tempos aleatórios? Eu quero da semana passada, eu quero do ano passado, eu quero da primeira quinzena de dezembro do ano passado. Ou seja, é um período de tempo qualquer que você tem que levantar essas informações e, no caso aqui, é saber quais produtos foram vendidos. Tá? Qual o valor total das vendas em cada mês? Não sei se vocês têm percebido, mas boa parte das atividades que a gente está corrigindo, a questão temporal aparece com muita frequência, né? Ou seja, porque quando você começa a guardar os dados em um banco de dados, esses dados eles são armazenados à medida que um determinado algoritmo é utilizado. Isso vai gerando histórico e informações dentro de um banco de dados que só fazem sentido se forem utilizados para a melhor gestão de uma empresa. E aí, na melhor gestão de uma empresa, você faz análise dos dados que você tem para tomada de decisão. Ok? Por exemplo, não é muito o caso de um supermercado, mas se eu tenho os dados dos meus clientes, eu posso usar esses dados como estratégia de marketing. Eu tenho, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma pizzaria. Você tem um Disque Pizza e você vai reservar, sei lá, 15 mil reais para publicidade. Aí você vai fazer publicidade onde? De que forma? Então, os dados que você tem dos seus clientes podem te ajudar na tomada dessa decisão. Se eu tenho um Disque Pizza e eu quero tentar angariar novos clientes, o que eu faria? Eu pegaria o endereço dos clientes que eu já tenho e faria um mapa. Usaria um sistema onde eu mostro no mapa da cidade, cada cliente que eu já tenho apareceria um pontinho, por exemplo, nesse mapa. E aí, quando você olhar para o mapa, você vai ver nitidamente as partes da cidade onde tem muito pontinho e as partes da cidade onde não tem pontinho nenhum. E isso, gente, dá para fazer usando o Google Maps. Tem APIs, tem códigos que você pode desenvolver sistemas e usar essas bibliotecas do Google Maps. A Meta também tem um monte de... A maioria dessas grandes empresas oferecem soluções de integração do seu software com ferramentas que eles disponibilizam, tá? Então, eu pegaria o mapa de Uberaba e faria uma integração com o meu sistema para plotar um pontinho vermelho onde eu tenho um cliente pelo endereço dele no mapa da cidade. Consequentemente, quando eu olhar para esse mapa, onde tiver muito pontinho vermelho, eu já tenho muito cliente. Onde está sem os pontinhos, é o local onde eu não tenho cliente nenhum. Portanto, eu faria alguma estratégia de marketing para atingir esses locais onde eu não tenho cliente nenhum.
Tá? Então, assim, depende do negócio, depende do que você vende, depende do tipo de perfil de cliente que é interessante para o seu negócio. E com base em todos esses dados e as duas informações que você tem no seu sistema, você toma decisões. Decisões de marketing, decisões de... eu tenho na minha pizzaria 45 sabores de pizza. A minha logística de compra de suprimentos, de insumos para fabricar as pizzas, eu preciso baixar o custo disso. O que eu posso fazer? Vou fazer um estudo dos últimos 6 meses. Qual o sabor de pizza que é muito pouco pedido, que não vale a pena eu ficar mantendo insumos para fabricar aquele sabor de pizza, sendo que a venda é irrisória. Então, como é que eu vou escolher dos 45 sabores, eu preciso tirar 10, vou ficar só com 35 sabores. Como é que eu escolho os 10 sabores de pizza que eu vou parar de oferecer para os meus clientes? Você tem que puxar no seu banco de dados o que vende pouco. Você não vai tirar aleatoriamente. Você tira um sabor que vende muito, você vai ter prejuízo, em vez de resolver o seu problema de custo. Então, a questão temporal é muito importante nesse cenário estratégico de tomada de decisão. Aproveitando que eu estou fazendo esse parênteses aqui, né? Quando você faz um projeto de banco de dados, todas as informações que você coloca no projeto, o que eu estou querendo dizer? Toda tabela e toda coluna que você especifica numa tabela, tem que ter um motivo de você armazenar aquela informação. Por que eu guardo a data de nascimento do meu cliente na pizzaria? Quando eu fiz o projeto do meu Disque Pizza, o cliente, eu tenho a data de nascimento dele. Para que você guardou essa data de nascimento? Se foi projetado para guardar a data de nascimento, tem que ter um motivo. Essa informação tem que ser útil agora ou já para daqui a algum tempo, depois de um certo tempo, faz parte já da estratégia da empresa usar essa informação para algum tipo de ação ou para alguma finalidade. A gente não guarda nada em banco de dados que a gente não vai precisar por algum motivo. Ok? É muito comum, na revisão de um projeto de um banco de dados, se perguntar para que vai ser usado cada informaçãozinha daquela que você colocou na tabela do banco de dados. Tem que ter um motivo. Porque se a gente está fazendo um esforço danado para criar um projeto de banco de dados que seja extremamente eficiente na ocupação de hardware, porque hardware custa muito caro, não faz sentido você colocar a informação que não vai servir para nada. A informação não vai ficar repetida, mas se ela não serve para nada, se ela não tem uma finalidade, se ela não vai ajudar de alguma forma nos processos da empresa, não faz sentido você armazenar aquela informação. Então, nós temos aqui também qual o valor total das vendas de cada mês, quais os fabricantes e produtos preferidos em cada época do ano. Olha aqui, ó, época do ano. Isso aqui é uma questão temporal também. Bom, então vamos lá. Para começar a brincadeira, um supermercado, se o exercício está falando que é um supermercado, eu não vou, no meu projeto, pensar em uma rede com várias unidades, tá? Então, não vou fazer. Controlar suas vendas. Então, certamente, nós vamos precisar ter uma tabela de vendas. Ok? Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou precisar de uma tabela de vendas. Não sei ainda o que eu vou pôr nessas vendas, mas eu vou precisar de vendas e essas vendas certamente vão ter um ID. Normalmente, o ID de uma vendas é nota fiscal. Certo? Então, deixa eu já dar aquela organizada aqui na nossa planilha para ficar do jeito que a gente está acostumado. Isso aqui a gente já põe em negrito, já centraliza e vamos lá. Então, eu vou ter alguma coisa de vendas aqui que eu ainda nem sei o que vai ser, mas vendas vai ter. Quais produtos? Os produtos, nós precisamos ter os produtos. Então, vamos botar os produtos aqui também. Os produtos do supermercado. Vão ter um ID. O que é o ID do produto do supermercado? Código de barra. Aquele código de barra tem um número. Tá? Código de barra é um número. Tem vários padrões de código de barra. E aquele código de barra se transforma num número. Aqui, deixa eu abrir outro parênteses. Aliás, vai ser o último parênteses, porque se eu ficar abrindo esse monte de parênteses aqui, a gente vai até meia-noite. Existem 2 tipos básicos de produtos. Produto que não há necessidade de identificação e produto que há necessidade de identificação. Eu vou explicar para vocês melhor o que é essa identificação.
Quando você está no supermercado, você pega lá leite condensado Nestlé, tem 50 na prateleira, você pega, você vai levar 6 para sua casa. Os 6 leite condensado que você vai levar para sua casa, eles têm uma identificação única, cada um dos 6? É o mesmo. Qualquer um das 6 unidades de leite condensado que você vai levar para sua casa tem o mesmo código de barra. Não há necessidade, no cenário de um supermercado, de eu controlar cada leite condensado separadamente um do outro. Ok? O máximo que você vai ter lá, e aí eu acho que o supermercado deve até ter algum tipo de controle sobre isso, é um lote de fabricação, de qual que aquele leite condensado foi, uma data de validade, isso são informações adicionais. Mas aqueles 6 leite condensado que você está levando para casa, o caixa do supermercado põe lá 6 vezes e passa aquele código de barra uma vez só, certo? Então você concorda que se você falar assim, nossa, esse dos 6 tinha um que estava podre, você abriu, estava estragado. Se você levar ele no supermercado, não há um controle daquele em relação aos outros 5, não há uma identificação separada, ok? Então esse é um tipo de produto, onde você tem 30, 40, 50 produtos iguais, eles são controlados com o mesmo código, não há uma diferença, não há uma necessidade de você ter identificadores únicos para cada caixinha de leite condensado, já que eles são iguais, correto? Tá, vamos mudar o produto agora. Você entrou numa concessionária, você tem uma transportadora e você precisa de comprar 20 furgão, aquela Fiorino da Fiat, aquele furgãozinho. Você vai comprar 20 carros iguaizinhos da mesma cor. Aí eu te pergunto, os 20 têm o mesmo código? Não. Eles vão ter um número de chassi diferente, eles vão ter um Renavan diferente, eles vão ter uma placa diferente. Então percebe que tem produto que, pela sua característica, ele tem uma identificação única, mesmo eles sendo iguais. No caso dos 20 veículos que você compra na concessionária para a sua transportadora, mesmo sendo 20 idênticos, cada um vai ter um identificador único. E você trata esses 20 de forma diferenciada. Você faz um controle em cima desses 20 de forma diferenciada. Diferentemente das 6 caixinhas de leite condensado, que para você não sabe qual é um, qual é outro. É indiferente. Ok? Então, isso é só para exemplificar que nós temos tipos de produtos diferentes. No caso do supermercado aqui, a gente não faz esse controle igual a gente faz com os carros. Ok? Então, esse D aqui, ó, vai ser aquele código de barra que está lá no produto e só isso, e nada mais. Certo? Então, o produto eu vou ter o quê? Eu vou ter o ID e vou ter um nome. Possivelmente, eu preciso ter um preço. Precisa ter um preço dele, né? Tá. Então, vamos começar com ID, nome e preço. Oi? O quê? Ela vai ajudar aqui a fixar. Vamos lá. Tabela de produtos, ID, nome e preço. Eu já deixei uma coluninha extra ali, porque nós vamos precisar relacionar os produtos com os seus fabricantes. Ok? Então, já vamos necessitar de uma outra tabela, que vai ser uma tabela de fabricantes. Então, vou criar aqui uma outra tabela. Fabricantes. Fabricantes, nós vamos colocar ID e nome. Eu acho que, a não ser que o exercício especifique alguma coisa, mas eu acho que não vai ser preciso nada além disso. Vamos ver, ID e fabricantes. E aí nós vamos ter aqui, ó, fabricante. Deixa eu dar uma redimensionada nisso aqui. Pronto. Beleza. Então vamos lá, vamos colocar alguns
Não, ainda falta, né? Tá, então nós temos as vendas, nós já colocamos, mas não completamos ainda. Os produtos nós já colocamos. Os relatórios, valor total, isso aqui nós vamos fazendo. Os fabricantes, é isso. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente precisa fazer. Vamos colocar alguns dados aleatórios aqui para a gente começar a enxergar o nosso cenário aqui. Deixa eu colocar isso aqui tudo centralizado. Pronto. Vamos colocar aqui alguns fabricantes. Alguns produtos. E vamos deixar algumas vendas prontas aqui para a gente ver o que a gente vai fazer com essas vendas. Ok, então fabricantes, vamos lá. Nestlé, Ambev, Italac, Lacta, pô, só pensa em chocolate, ó. Arroz do Padre, ó, nós vamos ter o Padre aqui, o Padre vai ser arroz e feijão. O que mais? Hã? Ah, Doritos. Doritos é o fabricante? Não, Doritos é o produto, né, não? É a marca do fabricante? É a marca? Eu acho que é da PepsiCo, hein? Eu não é muito a minha praia esse negócio, mas eu acho que é da PepsiCo. Mas tudo bem, vai lá. É PepsiCo? Que é o fabricante desse negócio? PepsiCo. Ah, então beleza. Então, A Coca é a Coca. Coca-Cola. Coca-Cola. Mas a Coca-Cola não tem só Coca-Cola, né? Coca-Cola é um monte, tem água mineral. Tem... A Coca-Cola. É isso mesmo. Tá bom. A Coca produz outros. E qualquer bebidinha que começa a fazer sucesso, ela vai lá e compra, né? Ela comprou a Del Valle, não foi? A Del Valle, a Coca comprou. A Coca comprou. A só não comprou a Pepsi porque tem que ter briga, né? Senão era monopólio. Mas você sabia que a Pepsi vende mais que a Coca? Eu escutei isso. Vou te contar um negócio. A Pepsi é mais saborosa do que a Coca. Eu escutei isso numa entrevista semana passada, eu acho, quando eu assustei, não sabia que a Pepsi vendia mais que a Coca. Eu tô te falando, a Coca, a Pepsi é mais gostosa. É difícil até de achar a Pepsi, né? Beleza, vamos lá, vamos retomar aqui então. Atividade 9. Tá, então nós temos fabricantes, vamos colocar uns produtos aqui na brincadeira. Então, da Nestlé nós temos caixa, chocolate. Ai, Jesus. Gente, na minha época, essa caixa de chocolate, ela tinha 400 gramas. Hoje está com 200 e pouco, né? 180. Porque o povo tá fitness. Não, eu acabei de comer um Big Mac com as minhas filhas no McDonald's. O Big Mac, a única coisa que não tem nele é o Big. Porque ele só está incluindo, a barra de chocolate da Nestlé, quando eu era mais novo, era 200 gramas, hoje é 80. Caixa de chocolate 180 gramas, está R$14,90 hoje. E ela é da Nestlé. A gente tem também Guaraná Antártica. Escrevi errado, né? Guaraná Antártica, lata. Vou ficar especificando demais também, não. Lata 280 ml. Aí, ó, se eu ficar especificando demais, fica uma descrição grande e toma tempo. No supermercado custa R$3,90. Fábrica Ambev. Arroz, agulhinha, 5 quilos, R$29,90. Do Padre. Doritos,
90 gramas. Sabor. Sabor o quê? Que vocês que comem Doritos. Que sabor que tem? Tem sabor não? O Doritos já é Doritos, ó. Ele tem apimentado, tem normal. Pizza, pronto. Pizza. Quanto custa o Doritos? De 90 gramas. Aonde? Só se for lá em porque é uma situação. Vou botar 15 pila. Doritos é da Pepsi. Lacta. Eu tô falando, 12 a 15 conto. 90 gramas. Ao leite. Chocolate ao leite da Lacta. R$ 9,90. Calma, gente. Não fiquem chorando pelo preço do Doritos. Vamos voltar para o pequeno aqui. Vou pôr, peraí. O chocolate esse aqui ao leite é da Lacta. 4. Kit Kat, quem fabrica? Kit Kat, aquele negocinho tem umas 30 gramas? Mais ou menos isso. Quanto que custa um Kit Kat? É nesse daí também. R$ 3,90? Se você pegar a promoção, é 3 por 10. Vocês só compram na Americanas, né? Já estou entendendo. É da Nestlé o Kit Kat. Nestlé. O Kit Kat agora é sabor chocolate. Agora é sabor. Não tem mais nada. Nós estamos sendo cheios de química. Beleza, vamos lá. A parte mais importante da brincadeira agora. Nossa, eu precisava não. A parte mais importante agora. Eu já tenho os fabricantes e já tenho os produtos. Agora eu preciso fazer as vendas desses produtos, tá? Na venda, a boa parte dos supermercados hoje pergunta se você quer pôr CPF, né? Se você quer pôr o CPF lá no programa, né? Todos perguntam, né? Vocês já, quando você informa o CPF, você tem um programa de pontos lá, às vezes você tem coisa com desconto, às vezes você para ganhar cartão. Beleza, então vamos lá. Considerando que a gente não vai tratar disso, tá? O exercício. Não, Guarantá Antártica é da Ambev. Ambev faz refrigerante também. Tem vários refrigerantes da Ambev. Aliás, tem até um chá também. Vamos lá, aqui a gente precisa entender como é que foi. Quando você passa no supermercado, você pega o cupom fiscal, como é que está organizado o cupom fiscal que você pega do mercado? Então, mas ele tem, o que eu quero que vocês entendam é que ele tem lá um cabeçalho do cupom, que tem o número do cupom fiscal, tem a data e a hora que você fez a compra, eventualmente tem qual caixa, etc. Às vezes tem o CNPJ da filial, quando é uma rede, nós não vamos tratar disso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que no cupom fiscal, nós vamos ter, além do identificador, que é o possível, é o número da nota fiscal, nós vamos ter, eu vou chamar de dia, hora, que é uma data e hora que você fez a compra, e, eventualmente, eu poderia pensar no CPF, mas ali não fala nada, não vou pensar nisso também, não. Mas aí, cada vez que você tem um cupom, você tem vários itens que você comprou. Então, os itens das vendas vão ficar separados. Então, eu vou criar uma outra tabela que eu vou chamar de itens das minhas vendas. Tá? Nesse itens vendas, nós vamos especificar todos os itens que você comprou naquela compra e que tem no cupom fiscal. Esses itens também serão numerados com o identificador. Nós vamos ter o produto, nós vamos ter a quantidade e o preço. Esse preço é o preço unitário, tá? Preço unitário.
e a gente vai conferir para ver se isso aqui vai resolver. Deixa eu colocar aqui. Tá, então, vamos lá. Vamos fazer uma venda. Vou fazer uma venda que aconteceu ontem, dia 21/4/2026, às, sei lá, 17h40. Eu coloquei ali a data, também coloquei o valor. Tá vendo aí? Na venda? É. Esse valor que você pôs na venda, ele é um atributo derivado. Ele é uma informação que eu posso calcular fazendo o somatório de todos os itens, vezes a quantidade, vezes o preço. Deixa eu terminar de fazer aqui, aí você dá uma olhada nessa proposta que eu estou montando, e aí você levanta essa questão novamente, tá? Ó, vamos pegar aqui. O preço que consta no produto é o preço hoje. É o preço que está lá na prateleira. Se você pegou o produto e passou no caixa, esse é o preço que será cobrado. A gente já falou de preço em atividades anteriores. Esse é o preço agora e esse é o preço pago no dia da compra. Ok? Então, eu vou fazer essa primeira venda aqui. Ó. Então, aqui nos itens vendas, faltou um outro item aqui, que é exatamente a venda. De qual venda eu estou falando? Então, deixa eu acrescentar aqui, ó, a venda. Então, eu tenho a venda, que é mais um item que entra aqui nessa tabela. Então, por exemplo, eu vou fazer bom, pus a venda 1, deixa eu fazer mais umas vendas aqui. No dia 21/4/2026, às 15h34. Dia 20, não, aí costuma ser na sequência, né? Dia 22, hoje, do 4/2026, às 9h43 da manhã, ou seja, eu tenho 3 vendas, tá? Vou pegar a venda aqui, ó, a venda de código 2. A venda de código 2, ela teve 3 itens. E aqui, ó, independente se o cara do caixa, se um funcionário do caixa, pega lá o nosso leite condensado e passa as 6 unidades que nós compramos uma por uma, ele vai gerar 6 vezes aqui, ó. Agora, se ele passa 6 vezes e passa o item uma vez só, vai gerar uma vez só, tá? Então, por exemplo, nessa venda 2, teve um produto que foi o Doritos. O Doritos, ele pegou 3 unidades e o Doritos custa R$ 15 cada. A gente pode até melhorar aqui para ficar mais bonitinho, fazendo assim. Pronto. Percebam que eu não tenho qual foi o valor total da venda. Por que eu não tenho o valor total da venda? Porque essa informação eu vou calcular. Ele comprou Kit Kat, ele comprou 8 Kit Kat, e o Kit Kat está R$ 3,90. E nessa mesma venda, ele comprou Guaraná, ele comprou 5 Guaraná, e o Guaraná está R$ 3,90. Ok? Vamos pegar e registrar a venda 3 agora. A venda 3 tinha um produto só. A venda 3, o cara foi lá e comprou 3 pacotes de arroz. Então é o produto 3, produto 3, que é o pacote de arroz. Ele comprou 3 pacotes de arroz. O pacote de arroz custa R$ 29,90. Ele comprou só isso. E depois, por fim, a venda 1. Essa venda 1 tinha muitos produtos. Tinha 5 itens nessa venda 1. Ele comprou Guaraná, comprou 6 Guaraná a R$ 3,90. Ele comprou uma caixa de chocolate, produto 1, caixa de chocolate. Ele comprou 3 caixas de chocolate a R$ 14,90 cada. Ele comprou também Kit Kat. Ele comprou 2 Kit Kat a R$ 3,90 cada. Ele comprou Doritos. Ele comprou um Doritos, que custa R$ 15 cada. E, por fim, ele levou também o
chocolate em barra ao leite de 90 gramas, 3 unidades, a R$ 8,90 cada. Pronto. Então, aqui eu tenho as vendas. Você tinha falado do valor da venda, né? Então, como é que eu calculo nesse modelo, nessa proposta, quanto que o cara pagou no final no caixa? Se eu pegar, por exemplo, a venda 3, a venda 2, vamos pegar a venda 2. Vamos dar um zoom aqui, peraí, para facilitar para vocês. Estou pegando a venda 2. A venda 2, ela aconteceu no dia 21, às 15h34. E na venda 2, nós temos, nos itens que aparecem lá no cupom fiscal, nós temos 3 itens. Nós temos o produto 4, o produto 6 e o produto 2. Então, nessa venda de ID 2, foram comprados 3 itens. São 3 Doritos de R$15, 8 Kit Kat de R$3,90 e 5 Guaraná de R$3,90. Então, como é que eu faço para saber qual é o valor total dessa venda de ID2? Eu vou multiplicar 3 vezes 15, mais 8 vezes R$3,90, mais 5 vezes R$3,90. Então, essa informação, o valor total da venda, é um atributo derivado. O que é um atributo derivado? É uma informação que eu posso obter a partir de dados que eu já tenho. Eu aplico determinadas fórmulas, aplico matemática, aplico alguma regra, aplico alguma fórmula e obtenho essa informação. Do mesmo jeito que nós falamos da data de nascimento. A idade de um cliente é um atributo derivado. Derivado do quê? A gente aplica uma fórmula matemática na data de nascimento do cliente e a gente obtém a informação que a gente deseja. E atributo derivado, a gente não armazena. Por quê? Porque é uma informação repetida. Para que eu vou guardar a soma de uma coisa que eu posso calcular quando eu preciso? Para que eu vou guardar essa informação ocupando espaço em hardware desnecessariamente? Eu tenho uma história sobre uma situação desse tipo, mas fica para uma outra oportunidade. A gente não perder o foco aqui, tá? Mas eu já participei de um projeto numa empresa, alguns anos atrás, que a gente acabou tendo que guardar essa informação, tá? E só para que vocês... vou resumir a história, tá? Por que a gente guardou no banco de dados a soma de uma informação que a gente podia calcular? Precisávamos de um relatório do sistema para levantar quais eram os 100 maiores devedores da empresa. Imagina uma empresa muito grande, tá? Precisa de um relatório dos 100 maiores devedores da empresa. O que o algoritmo tinha que calcular? Tinha que ir lá e pegar todas as dívidas de cada empresa, vasculhar quais parcelas estavam em atraso, o que estava em atraso, calcular juros, multas e correção para atualizar o valor da dívida até naquela data e gerar um total para cada empresa. Mas imagina que você tem, sei lá, 300 mil clientes. Você tem 300 mil clientes, desses 300 mil clientes, 250 mil clientes têm algum tipo de parcela em atraso e você precisa que o sistema faça isso. O que aconteceu nessa empresa quando eu trabalhei lá? A gente colocava esse relatório para processar na sexta-feira, 6 da tarde, e chegava na segunda-feira, 8 horas da manhã, não tinha terminado de fazer os cálculos. Por quê? Porque eu não tinha no banco de dados o total que cada cliente estava devendo. E eu tinha uma limitação de hardware. O servidor que processava esse relatório, na época, tinha custado $30 mil. Então, você imagina um algoritmo processando de sexta-feira, 6 da tarde, até segunda, 8 da manhã, numa máquina de $30 mil, e o relatório não terminava. E por que a gente fazia só no final de semana? Porque esse relatório consumia toda a capacidade da máquina daquele servidor, daquele computador. E se a gente fosse tentar fazer esse relatório durante a semana, o servidor parava e não atendia a empresa que funcionava de segunda a sexta em horário comercial. Entendeu a minha demanda? Eu tinha uma limitação de hardware.
um computador de 30 mil dólares fazia a empresa funcionar de segunda a sexta. Se eu botasse esse relatório durante a semana, eu consumia todo o recurso dessa máquina e o dia a dia da empresa não funcionava, porque faltava recurso de processamento de hardware para atender os usuários do sistema. Então, a gente punha esse relatório gerencial e estratégico para processar no final de semana, porque no final de semana a máquina ficava ociosa, porque essa empresa não funcionava sábado e domingo. Só que nós tínhamos um problema. O relatório não conseguia processar de sexta às 18 até segunda às 8 da manhã. Aí, qual que é a solução mais simples? Troca a máquina de 30 mil dólares e compra uma de 100 mil dólares. Mais potente, certo? Mas não tem dinheiro. E aí, gente, vai acostumando. Na área de TI, nem sempre tem dinheiro sobrando para comprar hardware. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que pegar lá os seus algoritmos, os seus projetos de banco de dados e ver o que você pode fazer para resolver problemas específicos. O que nós fizemos nesse caso que eu estou citando para vocês, que é um caso real, na época que eu trabalhei nessa empresa? Nós criamos tabelas no banco de dados para guardar os totais. Criamos umas tabelas que a gente já sabia que ficariam armazenadas temporariamente por algumas semanas no banco de dados. Não faria parte do sistema, era só para esse relatório, que era uma demanda específica. A empresa queria o relatório dos 100 maiores devedores com os respectivos valores a serem pagos para avaliar quanto que ela tinha de recursos para receber, quais clientes ela ia fazer uma atitude jurídica e coisas do tipo. Então, o que nós fizemos para solucionar o problema na época, sem ter que investir em hardware? Criamos tabelas temporárias para armazenar esses totais que eram calculados. Então, nós ficamos 2 finais de semana só processando um algoritmo específico que fazia as totalizações das dívidas nessas tabelas que foram criadas. E no terceiro final de semana, a gente rodou o mesmo relatório, só que o relatório não fazia todos os cálculos. O relatório pegava os dados dos devedores e já tinha, nessas tabelas que nós criamos, os valores totalizados, as informações que a gente precisava no relatório. E aí o relatório rodou em, sei lá, 6, 8, 10 horas, o relatório foi processado. Porque o processamento foi diluído em 2 finais de semana. E aí, o que a gente fez? Depois desse relatório pronto, depois que a necessidade foi atendida, aquelas tabelas com informações repetidas, porque era repetido, era a totalização de informação que a gente já tinha. Aí a gente fez a exclusão e resolvemos o problema. Então, olha que interessante. Por isso que um profissional de TI tem que estar atento. Porque fazer TI com dinheiro sobrando é muito fácil, mas isso é utopia, tá? Nenhuma empresa gosta de ficar gastando dinheiro com infraestrutura de TI desnecessariamente. E você, como profissional de TI, tem que agir quase que como um médico age com o seu paciente. O médico, o que ele vai fazer com o seu paciente? Ele vai tentar identificar o problema do paciente, buscar nas alternativas de medicamentos que ele tem, qual o medicamento mais adequado, na dose adequada para aquele problema específico do cliente, não é isso? Seria muito fácil se tivesse lá, por exemplo, se qualquer coisinha que você chega lá, uma virose, uma gripe, uma coisinha, ele te taca uma bezetacil. 5 doses de bezetacil. Às vezes ele te mata, às vezes ele resolve. Ou seja, do mesmo jeito que um médico nunca tem uma receita pronta para qualquer problema que entra no consultório, você, como profissional de TI, tem o quê? Você tem a demanda e o problema da empresa e você tem um leque de soluções tecnológicas aí. Ó. Você conhece de hardware, você conhece de software, você conhece das tecnologias que existem na área da computação e você vai avaliar, de acordo com aquele problema específico, quais as alternativas mais adequadas, levando em consideração eficiência, custo, né? Porque a utopia de ter dinheiro sobrando não existe em empresa nenhuma. Até porque toda empresa, para ela ser saudável, para ela ser próspera, ela tem que fazer o melhor com menos. E tem que sobrar no final, porque se não sobrar é falência, acaba a empresa, certo? Então, você como profissional de TI, você tem que ser o conhecedor das tecnologias, das alternativas de hardware que você tem. Você precisa entender as opções de algoritmos que você precisa fazer, para quando você trombar com um problema desse tipo, você conseguir buscar uma solução sem
eventualmente, gastar nenhum centavo. Nós conseguimos resolver o problema lá na empresa com 100 maiores devedores sem gastar R$1 a mais, usando o que a gente tinha de hardware. Nós escalonamos o processamento em finais de semanas, usamos temporariamente um espaço a mais em disco para guardar aquelas informações que eram calculadas e conseguimos resolver o problema. Tá? Então, essa é a estratégia do bom profissional de TI. Você tem que resolver e gastar, comprar, investir só se realmente for necessário. Porque a galera de TI, não sei, provavelmente vocês ainda estão ou vão entrar nessa fase. Quando eu estudava na faculdade, e eu lembro disso nitidamente, nós, estudantes de computação, a gente tinha um certo afeto por tecnologias. Então, eu lembro que na minha época de faculdade, a gente tinha o pessoal que gostava de programar numa linguagem X e outros que gostavam de programar na linguagem Y. Na época era COBOL, Clipper, vocês não vão nem ouvir falar disso mais, porque já nem usa mais. E dava discussões homéricas. Esse algoritmo aqui, ó, na minha linguagem que eu gosto aqui, eu faço com 4 linhas. Na sua você gasta quantas? Na sua você gasta 6 linhas, então a minha é melhor. Então o pessoal tinha uma certa paixão por coisas de tecnologia, né? E eu levei muito tempo para descobrir que você não tem que ter afeto, você não tem que gostar mais de A ou de B. Você tem que conhecer o máximo possível das alternativas tecnológicas e para cada problema você vai avaliar qual tecnologia é mais adequada e por quê. É fazer uma análise fria. Eu preciso fazer um aplicativo para isso. O que eu vou usar? Que linguagem que eu vou usar? E eu vou fazer usando que tipo de banco de dados? Que softwares eu vou escolher para desenvolver essa solução? Então, tem uma série de variáveis que vocês têm que pensar na hora de tomar essas decisões. E aí, você vai tomar uma decisão mais acertada se você não tiver nenhum vínculo de afeto com nenhuma tecnologia. Porque quando você gosta de um negócio, a tendência é você querer usar aquilo de cara. Você chegar eu vou te falar, sua programação web, tem algum serviço de hospedagem, oferece inteligência artificial, você digita o comando lá, que você quer criar o site, já sai o site lá na hora. A pessoa só personaliza, tipo assim, coloca um texto, chique, umas cores. Então, aí para quem deseja trabalhar com programação web, por exemplo, você acha que dá para competir com isso aí? Eu estou trabalhando num projeto novo e eu uso IA. A IA me dá muita produtividade, mas a IA não deu conta de fazer tudo sozinha. Ela não consegue entender e interpretar os seus pedidos do jeito que você quer. Então, o que eu acredito é que a IA vai dar ao programador produtividade. Coisa que eu levava 1 semana, hoje eu faço em meia hora. Porque eu uso a IA para me ajudar no desenvolvimento. Tá? Então, eu não vejo o programador desaparecendo. Pelo contrário, eu vejo ele um profissional muito mais produtivo com a IA. E eu uso a IA dentro de uma IDE de programação. Eu vou conversando com a IA, ela vai gerando código, eu vou olhando para o código que ela gera, vou dando umas conferidas e vou falando para ela e vou gerando. Às vezes eu entro no código e faço ajuste. Então, eu acredito nessa alternativa. Tá? Por que a gente ainda estuda programação? Porque você conversa com a IA, ela gera o código. Se você não conseguir passar o olho naquele código e ter uma noção mínima do que está ali dentro, você fica refém de uma IA que não é perfeita. Ela pode alucinar, ela pode gerar coisa errada, e se você não tiver um mínimo de conhecimento em programação, você não necessariamente vai conseguir validar aquilo que a IA está gerando. Se você está falando de um site que é só um folderzinho que mostra foto, que mostra texto... É mais de uma hospedagem. Não, a maioria das soluções de hospedagem vão começar a oferecer esse serviço. Eu acho que hoje, o programador que não usa IA é um pedreiro que não usa betoneira para misturar o cimento. Imagina uma obra onde a massa do concreto, o servente pedreiro mistura na enxada o cimento, a areia e a água para fazer a massa na enxada.
Isso é quem programa sem IA hoje, porque o certo é você usar a betoneira que você faz mais rápido. E às vezes eu fiquei, às vezes a pessoa que é um sábado, às vezes ela entrar no site de hospedagem, vai pensar duas vezes. Tá, mas olha só, os leigos não conseguem fazer isso sozinhos. Por mais que tenha uma IA que seja fácil, se você chegar num leigo, num dono de uma empresa, num funcionário de uma empresa e falar para ele que ele precisa de uma conta num data center, para ele ter o site, ele não sabe o que é data center. Não é do business, não é do dia a dia dele. Entendeu? Então, eu ainda não acredito que o dono de uma empresa vai contratar um vendedor, vai contratar um estoquista, vai contratar um caixa para fazer o site da empresa. Ele vai chamar um profissional de TI para fazer isso. O profissional de TI, que levaria um mês, hoje vai levar 4 horas. Porque com a IA ele vai ser muito mais produtivo. Depende dos requisitos, depende da coisa. Porque tem que saber a linguagem que vai entender, onde está, tipo de API que eles vão. Relativo, depende dos requisitos, depende do que precisa fazer. Mas um dia. Porque quando a gente fala um site, gente, nossa senhora. Então, um dia, André. Um site, quando você fala um site, tem bilhão de opções, de possibilidades ali. Falando, um dia, porque você não sabe se dizer. Não sei, então, 4 horas ela começa a gerar só complexo esquema. Pode ser uma página simples, como pode ser um super sistema integrado com fornecedores, etc, etc, etc. Então vocês se preparem, já que vocês comentaram isso, se alguém chegar para você, faz um site, para mim é uma coisinha simples, todo mundo chega assim para você. Porque ele já quer que você cobra barato, mas faz uma coisinha simples, é só um site, só para me mostrar meus produtos. Bom, vamos lá, vamos pegar isso aqui agora. Alguma dúvida com essa proposta aqui? Essa proposta atende tudo que foi pedido na atividade 9? Dá para controlar as vendas? Dá. Quais produtos foram vendidos no dia? É só pegar a data da venda e ver os itens, né? Então, eu sei o que foi vendido em que período de tempo. Valor total, eu sei. Eu consigo saber quanto que vendeu hoje? Quanto que vendeu o mês passado? É só separar as vendas por data e buscar os itens e calcular os valores. Aí. Quais os fabricantes e produtos preferidos em cada época do ano? É só pegar por data, da época do ano que você deseja, você vai achar os produtos, e pelos produtos você acha os fabricantes. Então, você vai saber quais são os produtos e fabricantes preferidos em cada época do ano. Ok? Posso passar adiante? Eu vou fazer o workbench desse projeto rapidinho, porque depois eu quero mostrar para vocês a criação deste banco de dados. Vamos lá, deixa eu abrir o workbench aqui. Enquanto o padre toca o sino da igreja. Bora lá. Vou até aproveitar e já puxar isso aqui para cá. Botar no cantinho de cá. E puxar isso para cá. Aí, vamos lá. Não vai mais? Não vai, não quer ir, não vai. Novo modelo. Adicionar diagrama. Vamos lá, vou aumentar aqui um pouquinho para 150%. Primeira tabela. Vou pôr a tabela de fabricantes. 2 cliques. Fabricantes. Eu não vou me preocupar muito aqui com os data types, porque eu já expliquei isso para vocês, vocês já estão mais que craque. Eu vou preocupar com outros conceitos, tá? Então, aqui, ó, eu não estou me preocupando muito com os data types, não, porque vocês já aprenderam esse conceito, vocês sabem o que é que tem que fazer, tá? Então, eu tenho aqui os fabricantes, com ID e nome. Depois eu vou pegar os produtos. Também não vou esquentar minha cachola com os data types, vou deixar por conta de vocês. Nos produtos,
Eu tenho o nome do produto. Provavelmente vai achar de 45 vai ser pouco, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Nome, tem o preço é decimal, vou pôr 9,2. Decimal 9,2 significa 7 casas antes da vírgula e 2 casas depois da vírgula. Então tá, 10. Pode ser 10. Ó, 10 significa 8 casas antes da vírgula e 2 casas depois da vírgula. Você está falando que no supermercado pode ter um produto de 8 dígitos de preço. 8 dígitos significa 99, até 99 milhões de reais. Sim, mas a sua pergunta é boa, porque o que acontece? Parece que é um absurdo no supermercado ter um produto de 99 milhões, mas temos inflação. Hoje a caixa de chocolate que custa 15, eu lembro de comprar a 5. Então os preços aumentam. Então, o que a gente faria aqui na especificação desse data type? A gente faria uma projeção aí, ó. Esse sistema nosso tem que ficar rodando sem estresse pelo menos uns 30 anos. O que é 30 anos de inflação? Se um produto custa 10 hoje, daqui a 30 anos ele vai estar custando, vamos pôr inflação. Você faz estimativas até para fazer essas definições, entendeu? Obviamente, você vai olhar lá no manual do software de banco de dados para ver o decimal, quais as capacidades que você pode pôr, quantidade de bytes que vai interferir nisso, para você fazer uma escolha que você não precise mexer nessa estrutura do banco nos próximos 30 anos. Esse é o ideal. Beleza, então temos fabricantes e produtos, existe uma relação entre os dois. O fabricante faz vários produtos, mas um produto é feito só por um fabricante. Vamos pegar aqui o um para muitos. Clicamos no botão um para muitos, clicamos no produto, clicamos no fabricante. Ele fez aqui o relacionamento, criou para a gente a coluna de fabricantes, e nós vamos mudar o nome dela apenas para fabricante. Já falei disso aqui também, já mostrei para vocês que o meu Workbench ele tem uma configuraçãozinha para definir esses nomes automáticos. Já falei isso em aulas anteriores. Depois, quem não lembra, dá uma pegadinha lá nas aulas, nos vídeos das aulas anteriores. Temos os produtos dos fabricantes, vamos para as vendas agora. A tabela de vendas só tem data, então tem as vendas, que tem o código, e tem o dia, hora, que é date time. Date time obrigatório. Ok. E aí eu tenho um relacionamento. Aqui eu vou repetir uma pergunta para ver se vocês entenderam um negócio que eu expliquei há meia hora atrás. Há meia hora atrás eu falei para vocês que tem produto que é tudo igual. Eu comprei 6, que é o leite condensado, e eu não sei diferenciar por código as 6 caixinhas de leite condensado. E falei para vocês de comprar 20 furgãozinhos da Fiat Fiorino, idêntico, só que cada um tem um Renavan e uma placa diferente. Então, tem produtos que eu preciso de identificar de forma única e tem produto que não precisa. Certo? Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro a atividade que nós estamos avaliando aqui. No caso do supermercado. Um produto, ele pode aparecer em quantas vendas? Várias. Em uma venda, eu posso ter quantos produtos? Muitos também. Então, aqui é muitos para muitos, certo? Aí eu pergunto, se fosse no caso dos veículos, comprei 20 Fiorino para minha empresa de transportadora. Como é que seria o relacionamento aqui? Você acha que vai aparecer lá na nota fiscal quantidade de 20 e lá no código da Fiorino? A cardinalidade muda. No caso do veículo, um produto é só em uma venda. Um carro, você vende ele só uma vez. Porque ele tem uma Renavan, ele tem uma placa, ele tem um chassi. É único. Então, no caso de uma concessionária de carro, em uma venda, pode ter muitos carros. Posso chegar lá, se eu tiver com dinheiro, e comprar 20 carros, certo? É o caso da Fiorino. Eu quero 20. Então, em uma venda, pode ter 20 veículos. Mas um veículo não está em mais de uma venda. Percebe? Que a gente está falando da mesma coisa. Venda e produto. Mas tem produto que tem características diferentes. E essas características podem ser pela legislação, pode ser por uma série de motivos, tá?
Mas no nosso caso aqui do supermercado, eu tenho a venda, tenho o produto, tenho a quantidade, vou pôr small int. Estou considerando que a pessoa vai comprar no máximo 36 mil unidades de um produto. Pode ser que eu quebre a cara, hein? Pode ser que eu quebre a cara. O que mais que tem na venda? Preço, a venda, o produto e a quantidade. E o ID. São 5 itens. Só tem 4. Qual que eu esqueci, hein? Oi? É um número... Hã? É. Não, essa quantidade. É o que eu falei. Eu não estou preocupando com data type aqui não, gente. Porque o small int, sem sinal, acho que ele vai de 0 a 64. Então, se entrar no supermercado e comprar 64 mil unidades de negócio, o int, nossa, você está considerando que ele pode comprar 2, às vezes ele compra, não, se ele, por exemplo, vai comprar arroz, aí, mas o pacote de 5 quilos, às vezes não vai pôr o pacote de 5 quilos, vai ser a quantidade de grãozinho de arroz que tem lá. Tá faltando um item aqui, quantidade, preço, venda, o preço, né? Preco, oh Jesus, preco, decimal, decimal 9,2. Preço é obrigatório também. Agora ficou certo? Não, o nome da tabela. O nome da tabela é itens vendas. Itens vendas. Ixi, Maria, cliquei no lugar errado aqui. Pronto. Tá lá, minhas 4 tabelas. Nas vendas eu tenho a venda com o item, o produto, a quantidade, o preço. Beleza. Esse é o nosso projeto. Dúvidas? Não? Show de bola. Então, o que eu vou fazer agora? Presta muita atenção, que eu vou criar esse banco de dados agora. Eu vou entrar numa conta do data center. Depois, o que vocês vão fazer? Depois que eu passar a próxima atividade para vocês, vocês vão me mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, me mandando a sua matrícula. E eu vou usar essa sua matrícula para criar uma conta no data center para vocês. E aí vocês vão ter acesso. Eu vou responder a sua mensagem de WhatsApp, que você me mandou a sua matrícula, com qual será o seu usuário e senha para acesso ao data center. Tá? E aí você vai ter acesso a isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu preciso sair aqui do meu usuário. Ó. Vocês vão ter acesso a esse. Isso aqui é um painel de controle, tá? É um Web Control Panel. Um painel de controle web. Ele funciona direto na internet, direto no seu browser, tá? Você está vendo que eu já tenho aqui um usuário e senha, certo? Então, vocês vão entrar nesse endereço aqui, ó. Deixa eu pegar esse endereço. O endereço que vocês vão acessar é esse aqui. Aliás, eu vou mandar esse endereço junto com o usuário e senha de vocês, tá? Mas vai ficar gravado aqui no vídeo também, ó. É sqlweb.com.br/2222. Vocês ainda não estudaram em redes, provavelmente, com o professor Evandro, mas quando ele for ensinar para vocês um pouquinho de TCP/IP, vocês vão entender que esse 2.2222 é uma porta TCP que o servidor no data center vai escutar. Quando você tem uma comunicação TCP/IP, que é o protocolo... Olha eu falando de rede. Quando você estuda TCP/IP, que é o protocolo de rede que funciona na internet, e hoje praticamente todos os outros protocolos de rede que existiam antigamente morreram, porque o TCP/IP acabou se tornando o padrão mundial aí com a internet. Qualquer rede que as pessoas vão montar, mesmo redes internas dentro da empresa, eles usam esse protocolo de rede. Esse protocolo de rede pode trabalhar com portas e comunicações específicas. O professor Evandro vai entrar em mais detalhes com vocês sobre isso. Então é só uma observação aqui, só um pequeno... Então esse 2222 é uma porta. Esse resto aqui você pode esquecer, tá? Eu vou digitar aqui para vocês verem, ó.
sqlweb.com.br/2222. sqlweb.com.br/2222. Vocês vão receber usuário e senha. Usuário e senha, vocês vão informar nesse painel de controle, certo? Bom, beleza, vocês vão clicar em entrar. Quando vocês clicarem em entrar, só um minutinho que eu preciso fazer um negocinho aqui antes de mostrar para vocês, porque eu tenho que sair do meu usuário. Eu tenho uma conta... Deixa eu lembrar como é que é o termo. Eu tenho uma conta revenda, tá? Essa minha conta revenda significa que eu consigo criar subcontas, por isso que eu consigo criar contas para vocês, tá? Então, vocês vão entrar e vocês vão cair numa tela assim, ó. Então, aqui, ó, Olá, Prof. O meu usuário que eu entrei aqui, na realidade, é esse usuário Prof, tá? Então, eu entrei no usuário Prof, e aí eu tenho uma página web onde eu tenho diversos serviços disponibilizados no data center. Aí você pergunta, André, onde é que fica esse data center que você tem uma conta, que você tem os seus sites, os seus sistemas, os negócios? Não faço a menor ideia de onde fica. Quando a gente trabalha com esse tipo de solução, é isso. Você tem que escolher uma empresa idônea, porque imagina o seguinte, eu tenho um sistema que, por exemplo, controla eventos. Eu fiz um sistema aqui na UFTM que ajuda as pessoas na organização de eventos. Quem vai fazer a inscrição, para emitir o certificado de quem participou do evento, quem pagou a inscrição, blá, blá, esse tipo de coisa. Eu fiz um sistema que controla isso. Esse sistema é uma página web, ok? Imagina, faltando uma semana para o evento, o sistema sai do ar. E eu tenho que reclamar para quem? Para quem eu contratei o serviço de data center. E esse data center que eu uso, eu não faço a menor ideia de onde fica, mas já tem uns 10, 15 anos que eu tenho conta nesse data center. Quanto você paga? Caro, muito caro. Então vocês usem com cuidado. Custa R$70 por semestre. Mas eu sou cliente antigo. Se vocês tentar entrar lá hoje e contratar, você vai sair mais caro. R$100, viu? É. Não, você acha a partir de R$5 por mês, gente. R$10. Não... Lembra que a gente falou de data center lá no início do semestre? Então, eu tenho diversos sites, sistemas web que eu desenvolvi, que estão funcionando, e eu não gasto, eu pago mensal, ou semestral, ou anual, para uma empresa me dar a infraestrutura que eu preciso, gente. E é barato. Então, eu vou ficar preocupando em montar um computador em casa, um servidor com ar-condicionado, para ficar ficando... Não, eu vou contratar. É mais interessante. Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Por exemplo, esse meu usuário Prof, ele tem o quê? Ó, ele tem uma capacidade de 50 megabytes. 50 megabytes não é nada, né? E eu já usei 36. E o que eu vou liberar para vocês vai ter uns 15. Tem uns 15 megabytes. Para a gente fazer os bancos de dados, para a gente desenvolver os algoritmos nos semestres que vem, das linguagens que a gente vai aprender, isso aqui dá e sobra, tá? Bom, aqui, qual que é meu site? É esse aqui, ó, prof.sqlweb.com.br. Vocês também terão. É que a gente não vai desenvolver nada agora esse semestre, só no semestre que vem. Mas quando eu crio para você um usuário e uma senha no data center, você vai ter também um site na internet que vai se chamar o seusuário.sqlweb.com.br. Porque esse domínio sqlweb.com.br é meu, e quando eu crio um usuário, eu estou criando subdomínios que vocês vão poder usar. Então, na disciplina de banco de dados, nós vamos aprender a criar os bancos de dados. Depois, nas disciplinas de programação, a gente vai aprender a desenvolver. É mais especificamente no terceiro período que a gente vai fazer programação web e vocês vão poder desenvolver software, desenvolver sistemas web que usam banco de dados também. E a gente vai usar tudo aqui, tá? Então, aqui, ó, tenho ferramentas para gerenciamento da conta, ó, domínio, subdomínio, banco de dados é o que a gente vai usar aqui, ó. Opa, volta. Ó, tem o banco de dados aqui, tá vendo? Mas aqui eu tenho serviços de e-mail. Se eu quiser criar um e-mail para mim aqui, ó, se eu quiser criar um andré@prof.sqlweb.com.br, eu posso criar. Então, nessa conta do data center, eu tenho sistemas de e-mail, tenho vários recursos aqui, ó. Sistema de arquivos, posso guardar arquivos,
Tem um monte de sistema pronto que para instalar é só clicar aqui, ó. Ok? Mas, o que acontece? O custo do data center não é pelos softwares que ele oferece, é pelo espaço que eu ocupo em disco. Tá vendo quando eu falo para vocês que é importantíssimo a gente fazer projetos bem feitos, porque no data center, você contrata o custo do pacote que você vai ter de recurso de hardware do data center, 90% do custo é em função do espaço em disco que você quer contratar do data center. Eu acho que eu tenho 20 GB só nesse data center. Então, você olha aqui para você ver, ó, o que é as contas de e-mail que eu posso ter? É ilimitado. E-mail é ilimitado, tráfego de rede é ilimitado, quantidade de bancos, é tudo ilimitado. Mas você tem um espaço. Você tem um espaço em disco. Se você criou uma conta de e-mail só e recebeu 20 e-mail com um anexo que estourou seus 50 megas, já era. Seu serviço para, porque estoura o seu espaço em disco. Então, vocês vão ter acesso a esse painel de controle. Eu não vou ficar entrando em detalhes, tem muita coisa aqui, mas eu vou falar do que nos interessa aqui hoje, que é banco de dados, ó. Certo? Então, vamos lá. Eu estou na minha conta Prof e eu quero criar um banco de dados. Então, eu venho aqui nessa aba de gerenciamento da conta e clico no botão Banco de Dados. Já tenho vários bancos de dados criados, ó. Ó, eu tenho esse aqui. Vocês estão percebendo que todos os bancos de dados que eu tenho criado é o meu usuário, underline, o nome que eu crio. Certo? Então, ó, todos esses bancos que eu tenho aqui, o nome deles é prof, que é o meu usuário, underline, o nome que eu inventei. No caso de vocês, vai ser o seu usuário, underline, o nome que você inventar. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um banco de dados. Gente, já tem uma aqui, ó. BD1 até 9, atividade nova. BD2. Eu vou excluir um pouco de banco aqui, que tem umas coisas antigas aqui. Vou excluir um pouco, tá? Ó, vou excluir esse. Sim. Excluiu. Vou excluir esse aqui. Sim, excluiu. Esse aqui, vou excluir também. Excluir. Foi embora. Esse BD 2025 aqui também. Vou excluir. Sim, foi embora. Esse cinema eu vou deixar. E esse LP2 aqui é da disciplina de banco de programação que a gente está usando. Então, beleza. Como é que eu crio um banco de dados novo? Banco de dados. Isso aqui é a lista dos bancos de dados que eu tenho. Criar um novo banco de dados. Qual que é o nome do banco de dados que nós vamos dar? É prof, underline. Vou chamar aqui, ó, BD1 AT BD1 AT9. O ideal é pôr tudo minúsculo, tá? BD1 AT9. Ou AT9. Pronto. Então, o nome do meu banco de dados será prof, underline, BD1 AT9. Disciplina de banco de dados 1, atividade 9. Olha essa informação aqui, ó. Um usuário com o mesmo nome e uma senha segura será gerada automaticamente. Como para nós não é relevante isso aqui por enquanto, eu não vou mexer nisso não. Então, o que significa? Significa que ele vai criar esse banco de dados e o usuário e senha de acesso ele vai gerar automaticamente. É só clicar nesse botão criar aqui, ó. Mas antes, uma observação. Nós estamos falando de que servidor de banco de dados? Nós estamos trabalhando nesse data center com o software de banco de dados chamado MariaDB, na sua versão 10.6.19. Modo SQL, e o nome do host está aqui, ó, localhost. Ele está rodando numa máquina Unix, com esse arquivo aqui, ó, o nome do host, certo? Então, a título de curiosidade, porque na hora de consultar a documentação, para saber os data types, para conhecer do software de banco de dados que a gente está usando, a gente precisa saber, ó, qual é o software de banco de dados e qual versão. Lembra que eu mostrei para vocês o manual do MySQL? Por que a gente está usando aquele manual? Porque o MySQL e o MariaDB, eu já expliquei para vocês, comentei anteriormente, que são irmãs gêmeas, irmãos gêmeos.
O cara que criou o MariaDB foi o cara que criou a MySQL, tá? Então até então eles estão funcionando praticamente da mesma forma, mas com o tempo isso pode mudar. Então, para criar o banco de dados, já dei o nome, clica aqui no botão criar. Aí ele já está falando, ó, banco de dados criado. Qual que é o host? O nome do banco de dados. Ele criou um usuário com o mesmo nome do banco e criou uma senha. Eu estou gravando isso aqui e eu estou revelando o nome do banco, o usuário e a senha de acesso a esse banco de dados. E esse vídeo vai para o YouTube depois. Qual que é o problema? Por que eu não estou preocupado com isso? Porque o acesso só é permitido a partir do localhost, ou seja, a partir do próprio servidor do data center. Então, o cara não vai conseguir fazer um acesso remoto de outra máquina se ele não tivesse acesso para liberar acesso externo. Por enquanto, o acesso com esse usuário e essa senha é exclusivo se eu estiver diretamente aqui no localhost, na máquina onde está rodando o software. E essa máquina que está rodando o software, eu estou tendo acesso através desse painel de controle. Então, quem tiver acesso, tentar fazer um acesso externo usando essas informações aqui não vai conseguir. O software não vai aceitar, porque não está vindo um acesso do host local, está vindo de outra máquina da rede. Tudo bem? Temos um banco de dados criado. Se a gente voltar aqui, ó, onde eu clico aqui, painel de controle, voltar em banco de dados, olha lá, ó. Agora eu tenho um banco de dados chamado Prof. BD1 até 9. Certo? Bom, como é que eu faço para mexer nesse banco de dados que eu acabei de criar? Nós usamos um outro software que se chama PHP MyAdmin. E ele já está aparecendo aqui. Ó. Tá vendo? Então eu clico nele, ele abre uma outra aba. E nessa outra aba, eu tenho um outro software que eu consigo manipular os meus bancos de dados. Veja que aparecem os meus bancos de dados aqui. Ó. Esse banco de dados BD1 até 9 está vazio, nenhuma tabela encontrada. O cinema tem várias tabelas, ó, tá vendo? 3, 6, tem 8 tabelas nesse banco de dados de cinema. E esse outro banco de dados aqui só tem uma tabela de produtos, tá vendo? Então eu vou fechar esses bancos de dados e vou para dentro do meu banco de dados BD1 até 9. Eu vou ensinar para vocês criar as tabelas de relacionamentos e inserção nesse banco de dados através de comandos, tá? Esses comandos, até o Workbench gera esses comandos automaticamente, ok? Mas a função sua aqui para aprender o que a gente está estudando é você aprender os comandos, mesmo que depois, na prática, você não vá digitar esses comandos. Mas agora vocês vão aprender digitando os comandos, porque você precisa aprender. Depois, você vai usar as ferramentas que geram esses códigos automaticamente. É até um pouco parecido com a questão da IA, que a gente estava comentando há pouco da programação. Ok? O programador vai digitar código? Provavelmente a IA vai gerar para ele. Mas se o programador não tiver a capacidade de olhar para o código que a IA gerou e minimamente entender o que está acontecendo ali, não faz sentido. Tá? Beleza, então vamos para o nosso projeto, que está aqui. E aí eu vou colocar ele um do lado do outro. Eu preciso diminuir isso aqui. Por que esse tema quer diminuir agora? Eu emburrei. Olha, ele não diminui. Então fica aí assim mesmo. Já que você não quer diminuir, fica aí. Eu vou nesse aqui e coloco ele aqui. Então vamos lá de novo. Beleza? Estou no meu banco de dados. Mas ele está fechando as janelas. Deixa eu melhorar isso aqui. Só um segundinho, gente. Deixa eu organizar isso aqui para ganhar espaço e conseguir fazer do jeitinho que eu quero. Aqui. Aí, pronto. Tá, então eu estou onde? Olha aqui em cima, ó. Eu estou no banco de dados Prof. BD1 AT9, ok? Eu tenho várias abas aqui, ó. Eu estou na aba de estrutura desse banco. E ele está falando que na estrutura do banco não tem nada, não tem nenhuma tabela.
eu tenho a aba de SQL. Aqui nessa aba que eu mando instruções para o software de banco de dados para que ele faça as ações que eu quero. Por exemplo, se eu falar, o banco de dados, estou conversando com ele na linguagem que ele entende, tá? Fala para mim agora, que dia e que hora é hoje? Ele me responde, ó. Agora é dia 22/4/2026, 15 horas, 24 minutos e 38. Eu mandei uma instrução, mandei um comando e ele me respondeu. Ok? Esse comando foi isso. Oi? É selecionar agora. É. Aí, eu não vou entrar muito nesses detalhes, foi só um exemplo, tá? Porque tudo isso que eu te dei de exemplo tem aqui, ó. Aqui, Ctrl F, não. Depois, no semestre, isso aqui é foco do semestre que vem, tá? No semestre que vem eu vou mostrar para vocês essas funções, esses comandos. Na realidade, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que aqui, nessa aba SQL, é a aba onde eu passo instruções para o software de banco de dados para ele fazer alguma coisa que eu desejo. E o que a gente deseja? A gente deseja criar essas 4 tabelas do projeto. O banco de dados eu tenho, mas está vazio. O que eu preciso criar nesse banco de dados? A tabela fabricantes, produtos, itens vendas e criar esses 3 relacionamentos aqui. Então, essa parte da aula de hoje que vai ficar gravada, provavelmente vocês vão assistir ela mais vezes para relembrar os comandos que eu vou mostrar aqui. Tá? Vou criar a tabela de fabricantes. Como é que o comando funciona? Create table. É basicamente em inglês. É como se eu estivesse escrevendo o que eu quero em inglês para o software de banco de dados. O banco de dados, criar a tabela que se chama fabricantes, abre parênteses. E aqui, gente, a questão de parênteses, espaço, é mais do jeito que eu gosto de digitar. Se você pôr tudo numa linha só, funciona. Se você pôr em várias linhas, funciona, tá? É a mesma lógica do algoritmo. Tá? Tem algoritmo que, se você colocar o algoritmo inteiro numa linha só, o compilador compila. Tá? Então, esses códigos, normalmente a gente coloca eles, a gente chama isso de indentação. A gente coloca o código de uma forma que a gente acha legal de visualizar e entender. Mas para o compilador, isso é indiferente, tá? Então, eu quero criar a tabela de fabricantes. Agora eu vou relacionar o que tem nessa tabela de fabricantes. Tem uma coluna ID, que é do tipo int, que é not null. Not null. E ela também é auto-incremento. Esse auto-incremento... Tá. Ela também tem uma coluna que é a coluna nome. Essa coluna nome é var char de 45, também not null. Tá, já especifiquei o nome da tabela, já especifiquei quais as colunas eu tenho nessa tabela. Próximo passo, definir qual será a chave primária. A chave primária será a coluna ID. Pronto, terminei de especificar, fecho parênteses. No caso desse software de banco de dados, nós vamos especificar uma engine, que é essa INNODB. Isso aqui eu explico mais para frente, tá? Vou explicar isso aqui por enquanto não, porque eu tenho que contar a história e demora. Então, gente, o comando de criar tabelas, ele é simples. Ele não requer mais do que um neurônio para você escrever. Porque é create table, o nome da tabela. Você abre parênteses, especifica quais as colunas com seus respectivos data types e se anula ou not null, obedecendo a sequência. Nome da coluna, data type, null ou not null. Terminou? Separando por vírgula. Ó. Terminou? Especifica qual coluna será a chave primária. Terminou? Fecha parênteses, engine B, ponto e vírgula. O ponto e vírgula aqui é opcional, mas é bom criar o hábito de colocar,
Porque quando a gente faz um script, o que é um script? Uma sequência de instruções SQL, você separa essas instruções SQL com ponto e vírgula no final, tá? É igual vocês fazem, não sei o que vocês estão fazendo em algoritmo, tem que terminar a linha do algoritmo com ponto e vírgula. Então, cada instrução SQL eu tenho que terminar com ponto e vírgula se eu for usar mais de uma, tá? Beleza, terminei de digitar meu comando, eu clico no botão executar aqui embaixo. Retornou o conjunto vazio, 0 lá, processou com sucesso. Já apareceu aqui, ó. Olha a tabela fabricantes aqui, ó. Tá vendo? Então agora aqui na estrutura aparece a tabela fabricantes. Se eu for na estrutura da tabela, eu vou ver aqui, ó, o que eu especifiquei no comando, tá vendo? Ó, é um int, é um varchar, é id, é nome. Ah, o id é chave primária, a chavinha aqui, ó. Tá vendo? Então agora na minha tabela, no meu banco de dados, BD1 até 9, eu tenho a tabela de fabricantes, ok? Vamos fazer a próxima. Vou criar agora a tabela de produtos. Create table, produtos, abre parênteses, id int not no autoincremento, vírgula, o preco, o nome varchar de 45, not null, depois, o preço decimal 10,2, not null. E por último, o fabricante int not null, vírgula. Chave primária id. Terminou? Fecha parênteses, engine igual OTP. Ok? Vou simular um erro aqui, ó. Vou pegar esse decimal aqui e vou fazer um decimal assim, ó. Tá vendo que ele já deu um errinho aqui, ó? Quando você manda executar e tem erro, ó, ele dá uma mensagem de erro, tá? Beleza, então eu vou consertar aqui decimal e vou processar. Esse int é para poder armazenar. Hã? Esse int. Esse aqui? É porque, depois eu explico isso, porque eu tenho que contar uma história. Isso aqui está relacionado à integridade referencial. Tem um monte de coisa aqui. Tem vários tipos. É porque esses relacionamentos aqui, ó, no caso do MariaDB e do MySQL, esses relacionamentos, a integridade referencial que a gente faz entre eles, precisa ser nessa engine aqui, tá? Olha só, a partir de hoje, nós vamos, as atividades que a gente passar agora, que vocês forem fazer, vai aumentar um pouquinho o trabalho. Porque antes vocês mandavam só o rascunho da planilhinha lá, né? Aí depois vocês passaram a mandar o rascunho da planilha e o workbank, né? Então agora, o que vocês vão fazer? Eu não quero mais o rascunho, tá? Não precisa mais daquela planilha. Vocês vão mandar a imagem do workbank e o print do banco de dados criado com os dados, que eu ainda vou mostrar como é que faz. Vou mostrar agora. A vantagem é que as duas próximas aulas a gente vai fazer programação de robótica, então a atividade que eu vou deixar hoje, vocês vão ter 3 semanas para fazer. Ok? Para vocês fazerem ela completa. Vocês vão mandar o workbank e o print do banco de dados criado com as tabelas e os dados inseridos. Então vamos continuar. Aí, bom, dica do professor para quem quer aprender. Dica para quem quer realmente aprender. Já falei disso aqui várias vezes. As minhas atividades, se é você que faz, se é IA, se é seu pai, se é seu primo, quem quer aprender, tenta fazer para aprender. Então, a minha dica, quer aprender? É legal. Aprender esses comandos SQL, entender direitinho. Digita igual eu fiz aqui, ó. Certo? Digita para você aprender. Ah, André, no dia a dia eu vou digitar? Não. Mas você precisa aprender, gente. Sabe por quê? Porque na hora que você vier aqui no Workbank, pegar a tabela de vendas, clicar com o botão direito do mouse em cima dela e clicar nessa opção aqui, ó,
Copy SQL to clipboard. Tá vendo essa opção aí? Olha só, cliquei nessa opção. Vou aqui na aba de SQL. Vou mandar colar. Cadê o colar desse troço? Colar. Olha o comando aí, ó. O Workbench gera os comandos para mim. Mas aí eu te pergunto, se você não aprendeu, quando você olha para isso aqui, você vai ter que tentar decifrar. Você nunca fez, você nunca viu. Ao menos aprenda primeiro do que se trata. Depois, gente, quando a gente for atuar na prática, a gente vai usar as ferramentas de produtividade. A gente vai usar um software. Aliás, eu nem uso essa opção aqui, ó. Eu conecto o Workbench direto no banco, ele já cria tudo lá para mim. Mas eu preciso entender do processo, eu preciso saber como é que funciona, eu preciso olhar para esses códigos e entender esses códigos, ok? Então, aqui, ó, o que eu vou corrigir aqui, ó? Porque na hora que eu processar isso aqui vai dar erro. Por que eu sei que vai dar erro? Porque eu sei do comando. Ele gerou um troço errado? Não. Mas lá no Workbench, o banco de dados ficou com o nome de MyDB. E o meu banco aqui chama ProfBD1 até 9. Então eu sei que é por causa disso aqui, ó, que o meu comando está errado. Agora, ele vai criar a tabela de vendas, ID, dia e hora e chave primária e no DB, tá vendo? Executar. Pronto, criou. Itens vendas. Esse itens vendas ele vai gerar uns negócios diferentes. Vou mostrar, mas eu vou explicar, não vou fazer isso aqui não. Olha aqui. Isso aqui que ele fez aqui, eu não gosto de fazer aqui. Eu vou tirar. Eu gosto de fazer depois. Isso aqui eu não faço aqui. Por quê? Porque o comando fica mais complexo, a pessoa vai ter mais dificuldade para entender. Então, eu prefiro ensinar de uma outra forma. Ó, vou criar agora a tabela itens vendas. O comando que o Workbench gera, ele coloca um se não existe aqui, ó. Então, criar a tabela se a tabela não existe, chamada itens vendas. Também isso aqui também poderia tirar. Então, tá aqui o comando, para criar a tabela itens vendas, ok? Vamos rodar? Pronto. Eu tenho as minhas 4 tabelas. Aquela instrução que o Workbench gerou, que eu tirei, eu vou explicar ela agora. Nós vamos... Bom, o que eu fiz? Criei as 4 tabelas. Criei fabricantes, criei produtos, criei vendas e criei itens vendas. Ok? Mas eu preciso especificar para o software de banco de dados que existe essa relação, que existe uma relação entre fabricantes e produtos, que existe uma relação entre vendas e itens vendas, que existe uma relação entre produtos e itens vendas. Então, essas 3 ligações que nós temos no projeto, esses 3 relacionamentos, eu preciso criar eles também. Como é que eu crio? Vamos lá. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Alter table, eu vou alterar uma tabela. No caso, eu vou alterar a tabela de produtos, porque nessa tabela de produtos tem uma coluna fabricante, que se relaciona com a coluna ID da tabela fabricantes. Então, se não me falha a memória, é ADD foreign key. Aí, aqui, tem que pôr o nome desse cara. Tem que inventar um nome para essa linha aqui, ó. Um nome para esse relacionamento. Eu vou chamar de FK Fabricantes. O nome você inventa, tá, gente? Isso aqui é um nome que eu inventei. Mas o que interessa? Que na tabela de produtos tem a coluna fabricante. Olha lá. A tabela de produtos tem a coluna fabricante. Essa coluna faz referência a coluna ID da tabela fabricantes. Então, isso que o Workbench está mostrando para nós aqui, ó, tá vendo? Eu estou transformando em comando. Se eu tivesse copiado aqui, ó, o Workbench já me daria, ó,
Deixa eu mostrar aqui. O Workbench já me daria a criação da tabela produtos com as suas colunas de chave primária e já faria a relação com fabricante. Tá vendo? Ele faria tudo num comando só. Quando eu ensinava isso aqui antigamente, era mais difícil da pessoa entender, porque eu já crio a tabela fazendo relacionamento. Então, eu parei de explicar dessa forma e comecei a explicar a criação da tabela separada da criação dos relacionamentos, tá? Então, eu estou criando, alterando a tabela produtos, colocando uma chave estrangeira, que é a coluna fabricante, que ela estará relacionada à coluna ID da tabela fabricantes. Que é isso que você está vendo aqui, ó. Outra coisa. Eu preciso especificar o que eu quero que o software de banco de dados faça com esse relacionamento, tá? E eu vou falar para ele que eu quero restrição. É o contrário aqui, eu acho que é restrict on update e restrict on delete. Pronto. Eu não sei se vai rodar não, pode ser que dê erro, tá? Esses dois caras aqui, ó, eu vou deixar para explicar mais no final do semestre, quando a gente for falar de integridade referencial, tá? Aliás, eu tenho uma palestra gravada sobre isso, mas no final do semestre eu mando o link para vocês darem uma olhada antes de eu explicar. Então, eu estou falando para o software de banco de dados. O banco de dados, você vai pegar a coluna fabricante da tabela produtos, fazer um relacionamento com esse nome, ligando na coluna ID da tabela fabricantes, e eu quero restrição na alteração, restrição na exclusão. Então, ele vai fazer o controle automático para mim. O que significa? Significa que se ele pegar um produto e for excluir um produto, na realidade, se ele for excluir um fabricante, e ele for excluir um fabricante de um produto que existe, ele não vai permitir, tá? Então, essa é a exclusão aqui, ó. A gente vai fazer testes na prática depois disso. Então, eu vou rodar esse comando. Ó, vou copiar ele para não ter que digitar ele todo de novo. Executor, erro. Deixa eu ver onde é que está o erro. Ah, então é aqui, ó, no restrito. References on. Tá com on aqui? On update. Ah, eu escrevi tudo errado. On update restrict. On delete. Ué, não é assim, não? Deixa eu colar aqui. Aqui tem, há 200 anos atrás, eu montei um roteiro desse negócio aqui. 200 anos atrás eu fiz isso aqui, ó. On update restrict, tá. Vamos corrigir. On update restrict. On delete restrict. On delete. On delete restrict. Pronto. Só mudou aqui, ó, finalzinho. Vamos ver se vai rodar agora. Rodou. O que mudou? Não apareceu nada de diferente aqui. Mas lá na tabela produtos, se eu entrar nela aqui, entrar na estrutura dela, eu vou ver aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aquilo que eu criei virou isso aqui, ó. Uma FK aqui, ó. E se eu for ver nessa visão aqui, eu acho que ele mostra. Quer ver? Mas ele está mostrando nesse formato. Eu queria ver de outro jeito. Gostei desse não. Beleza, então fiz essa ligação. Aí é só fazer as outras, tá? Na mesma lógica, ó. Perdi o comando. Alter table. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Esse aqui é na itens vendas. Então, itens vendas
ADD foreign, que o nome é ficar vendas, itens, vou botar um nome qualquer aqui. Eu tenho a coluna venda na tabela itens vendas, que faz referência a vendas ID on update restrict on delete restrict. Pronto. Estou fazendo agora o relacionamento da coluna venda, esse aqui, ó. Coluna venda da tabela itens vendas com coluna ID de vendas. Coluna ID de vendas, coluna venda de itens vendas. Ok? Executou? Criou. Falta, por último, para encerrar, esse aqui, ó. Certo? Então, bora lá. Esse aqui, ó, é alterar a tabela itens vendas também. Só que agora é a coluna produto. Então, produto. E aqui não pode ter o mesmo nome. Vou mudar aqui, ó. Agora é produtos, itens, vendas. Produtos, itens, tá? Coluna produto de itens, vendas com produto ID. Ó, produtos. Coluna ID de produtos faz referência a produto de itens vendas. Executou, criou. Pronto. Criei as 4 tabelas e criei os 3 relacionamentos. Certo? O que eu posso fazer agora? Posso inserir os dados. Mais uma vez, aprendam o comando, tá? Como é que eu cadastro o fabricante? Insert, into, fabricantes. O ID é automático, então eu vou preencher só o nome. Values. Vamos colocar os valores. Vamos pegar os fabricantes lá na nossa planilha. Cadê, gente, a planilha? Ah, aqui, ó. Vou pegar os fabricantes aqui, ó. Vou copiar todos de uma vez. E vou fazer o seguinte. Aspas. Nestlé. O que eu vou fazer? Vou copiar os comandos. Então, vamos lá. Ambev. Agora eu vou executar mais de um comando de uma vez. Lembra aqueles dados fictícios que a gente inventava aqui? Agora a gente está colocando os dados fictícios dentro das tabelas do banco de dados. Deixa eu pegar isso aqui primeiro. Ó, eu vou mostrar para vocês o que tem dentro da tabela fabricantes. O que tem? Nada. Está vazio. Ó. Tá vendo aqui, dei nome? Está vazio, certo? Tabela fabricantes, tá? Vazia. Com esses comandos, eu vou inserir 6 fabricantes, com 6 linhas de comandos diferentes, certo? Quando eu processar esse comando, ele mostrou, e aí quando eu voltar na tabela de fabricantes, agora eu tenho os fabricantes cadastrados. Certo? Beleza, tem os fabricantes cadastrados. Agora eu vou cadastrar os produtos. Então, deixa eu pegar esses produtos aqui. E vou cadastrar esses produtos. Vamos lá para o SQL. Tá, vamos lá. Tabela de produtos. Se eu clicar nela aqui, ó, ele me mostra quais são as colunas. Ó. Se eu clicar em produtos aqui, é até melhor. Vamos ver se aparece. Apareceu aqui para mim. Ó. Então, vamos lá. Insert, into, produtos. Quais colunas eu vou pôr?
Nome, preço, fabricante. Quais são os valores? O nome do produto. Aspas. Caixa de chocolate 180 gramas. Caixa de chocolate 180 gramas. O preço, 14,9. 14,9. E o fabricante, fabricante 1. Ponto e vírgula. Professor, Diga. deixa eu nada. Nossa, cara, eu até esqueci. Nossa, peraí, então. Hoje é dia 22, né? Dia 22 de 4 de 26. Eu esqueci. Hoje eu atrasei. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, porque para vocês entenderem o que vocês precisam mandar de atividade, tá? Vocês têm que mandar o projeto, a imagem do projeto do Workbank e o print das tabelas criadas com os dados inseridos, tá? Então, a parte de inserção dos dados é essa que eu estou mostrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Ah, vou fazer assim, quer ver? Aí vai dar certo. Então, vamos lá. Guaraná Lata, Ctrl X, Ctrl V, 3.9. Aqui o separador decimal é o ponto, tá? Esse aqui já foi. Arroz agulhinha 5 quilos. Oi? Não entendi. Certinho para printar aqui no... Workbench? Tá, eu vou mostrar. Não. Tá, vou mostrar. Deixa eu só terminar aqui. 29.9 e produto 5. Fabricante 5, né? É. O próximo é Doritos Sabor Pizza. Doritos Sabor Pizza com valor de 15 cruzeiro. Fabricante 6. Chocolate. Chocolate. Chocolate custa R$ 8,90. R$ 8,90. Fabricante 4. Por último, Kit Kat. Kit Kat. Kit Kat. R$ 3,90. Fabricante 1. Pronto. Ó, então, fiz a inserção dos dados. Ó, quer ver um negócio interessante? Vamos lá, vou cadastrar esses fabricantes aqui, esses produtos, tá? Deu certo. Se eu vier aqui na tabela de produtos agora, eu vejo os produtos cadastrados. Agora que vocês vão entender um pouquinho do porquê disso aqui, ó. Estou falando de produtos e fabricantes, certo? Tá vendo esse relacionamento aqui? Esse relacionamento aqui, a gente falou para o software de banco de dados que a coluna fabricante corresponde ao ID da tabela fabricantes, certo? Vamos ver aqui, ó. Quais fabricantes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Eu tenho os fabricantes com ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu vier aqui e pedir para cadastrar um produto, inserir um produto novo. Abobrinha roxa custa R$ 4,90 e o fabricante é o fabricante 53. Pergunto para vocês. O fabricante 53 existe? Então, quando eu mandar processar esse comando, errou. Por que que deu erro? Porque não existe, gente.
Não tem o fabricante 53. Mas como é que o software de banco de dados sabe que essa coluna fabricante depende do ID lá da tabela de fabricantes? Porque eu pus no projeto. Olha aqui, ó. Tá vendo que esse relacionamento que a gente põe no projeto, ele não é só enfeite? Ele interfere no funcionamento do banco de dados. Isso aqui, a gente começa a falar sobre integridade referencial. E eu depois vou passar uns vídeos para vocês assistirem só sobre esse assunto. Bom, beleza. Então, o que é a atividade que vocês vão mandar? Eu vou disponibilizar para vocês a atividade 10. Na atividade 10, o que vocês vão mandar? Vocês vão mandar a imagem do projeto do Workbank que você exporta no formato PNG. Depois que você mandar, você vai mandar junto a imagem do projeto, mais um print das tabelas, assim, ó. Aqui, ó. Aqui eu consigo ver que no seu banco de dados tem a tabela fabricante com essas colunas, itens vendas com essas colunas, produtos com essas colunas, vendas com essas colunas. Se o seu banco de dados tiver muitas tabelas, ou você manda vários prints, ou monta essa imagem com essas tabelas, certo? Importante aparecer o nome do banco de dados, porque no banco de dados tem o seu usuário. Ai, sem água, minha garganta já está um regaço. Vou só terminar de mostrar isso aqui e a gente encerra. Então, você tem que mandar um print com esse print aqui, você mostra as tabelas que você criou com as colunas, certo? O outro print é com os dados. Você clica na tabela fabricantes, aparece os dados dela aqui, ó. Ok? Então, um print com os dados da tabela fabricantes. Outro print com os dados da tabela de vendas. Outro print com os dados da tabela de produtos. Outro print da tabela de vendas com os dados. Então, no print do banco de dados, tem que aparecer a tabela com a estrutura, que é isso que eu mostrei aqui, ó. Você vai abrindo aqui, ó. Ok? Aparece o nome da tabela e as colunas. E depois os dados. Porque agora vocês vão inserir 10 linhas em cada tabela de todos os projetos que vocês criaram. Então, na tabela fabricantes, teria que ter 10 linhas aqui, ó. Só tem 6. Teria que ter 10. Quando clicar na próxima tabela, 10 linhas. Tabela, 10 linhas, tá? Então, todas as atividades a partir de agora, você manda a imagem do Workbank e o print do seu PHPMyAdmin lá do seu usuário, do banco de dados que você criou para a atividade, mostrando a estrutura da tabela e as 10 linhas que você inseriu em cada tabela. Dúvidas? Então, daqui a uma meia hora vai estar disponível para vocês o link da atividade 10. Eu mando lá no grupo, certo? Posso encerrar?